Olá, galera. Agora eu vou falar para vocês aqui com relação às aulas de dinâmica, em função da prova do Enem. Agora eu vou falar sobre as aplicações da segunda lei de Newton. Conteúdo muito importante. Vamos lá. Antes de falar até das aplicações da segunda lei de Newton, vamos falar um pouquinho sobre as principais forças da dinâmica. Vamos lá. Força peso e a força normal. Ó, vamos colocar aqui superfície e aqui você tem um objeto, não é, em cima dessa superfície aqui, certo? Vamos lá. Em termos de forças, força peso é uma força. Falando em força, gente, você tem que pensar sempre de interações. Interação de alguma coisa com a outra. Você tem esse giz aqui, esse giz possui em volta dele um campo gravitacional, certo? Que interage, o campo gravitacional desse giz interage com o campo gravitacional, portanto, do planeta Terra. Da interação entre esses dois campos, portanto, que vai surgir uma força. Essa força, portanto, atrativa, posso falar que é a força peso. Beleza. Agora, entenderam, gente? Então, força-peso é a força de interação entre o corpo e o planeta Terra. Tá. Esse corpo está em contato com uma superfície, ele está em cima de uma superfície. Então, quer dizer que, além dessa força-peso aqui, se a gente analisar a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação, mesma intensidade, direção e sentido oposto. Então, vamos lá. O corpo exerce uma força na superfície, essa é a ação. Em contrapartida, a superfície exerce a mesma força no corpo. É a reação. Então vamos lá. A força que a superfície exerce no corpo é o que a gente chama de força normal. Pronto. Então essa é a definição de força normal, gente. Força normal é a força que a superfície exerce no corpo. Só existe, naturalmente, quando o corpo está em contato com uma superfície. Tá. Aqui, nesse caso aqui, lembrando que para você calcular a força-peso de um objeto, é o produto da massa com a aceleração da gravidade, peso igual a mg, certo? Aceleração da gravidade vezes a massa, seu peso. Então não confunda, gente, a massa com o peso. Peso é uma força. E como tal, força é medida em Newton, isso no sistema internacional. Massa é medida em quilogramas, ó. Massa é medida em quilogramas, a aceleração da gravidade, na maioria das vezes a gente usa 10, é 9,8, a gente arredonda para 10 por facilidade matemática. E peso é medida em Newton. Então, se alguém pedir o seu peso um dia, da próxima vez que alguém pedir o seu peso, você pode falar que o seu peso é de 70 quilos. Não é nem quilos, né? Quilograma. 70 quilogramas não é o seu peso, é a sua massa. O produto da massa com a aceleração da gravidade é justamente o peso. Imagina, se a pessoa chega e fala assim, você precisa perder peso. Se a pessoa falar que você precisa perder peso, você pode responder para ela que é só você ir para um planeta que tem aceleração da gravidade menor que a da Terra? Pode. Por exemplo, quando você vai para a Lua, a aceleração da gravidade da Lua é 1/6 da aceleração da gravidade da Terra. Isso quer dizer que o seu peso na Lua é 1/6 do seu peso na Terra. Porque lá a aceleração da gravidade é menor, é 1/6 da aceleração da gravidade aqui da Terra. Tá, mas acontece alguma coisa com a sua massa? Quando você saiu daqui da Terra e foi lá para a Lua, aconteceu alguma coisa com a sua massa? Não, sua massa permaneceu a mesma. A gente costuma dizer que a massa é uma característica intrínseca da matéria. Depende do corpo em si, da matéria em si. Mas o peso depende da massa, mas também da aceleração gravitacional do planeta naquela posição. Nesse caso aqui, vamos inventar um valor, vamos colocar que a massa desse cara aqui seja de 2 kg. Se a massa, se a massa for de 2 kg, o peso, portanto, a massa 2 e o G é 10, vai ser de 20 newtons. Tá, o peso é de 20 newtons. Nesse caso aqui,
Posso falar, então, se o peso desse cara é de 20 newtons, ou seja, a força que esse corpo exerce na superfície é 20 newtons, claro que a força que a superfície exerce no corpo também vai ser os 20 newtons. A normal, nesse caso, também vai ser os 20 newtons ali, beleza. Então, vamos lá. Peso e normal, essas duas forças, possuem a mesma direção vertical? Sim, direção vertical. Possuem sentidos opostos? Sim, um para cima, tá para baixo. Possui o mesmo módulo? Ó, 20 newtons, vou colocar ali também, normal 20 newtons. Beleza, então veja bem. Peso normal possui mesma direção, mesmo módulo, sentido oposto. Será que peso normal, portanto, satisfaz o par ação e reação, que é a terceira lei de Newton? Tudo indica que sim, mas isso não é uma verdade. Desculpa, peso e normal não constitui o par ação e reação, pelo amor de Deus. Por quê? Terceira lei de Newton fala que toda ação tem uma reação, toda. Um corpo sempre tem peso, isso é fato, sempre interage com o planeta para ter o peso, sempre tem peso, beleza. Só que a força normal nem sempre existe. Aliás, nosso corpo nem consegue sentir a nossa força, peso, vocês sabiam disso? O que a gente sente é a força normal. Se você está sentado agora, a força que você está sentindo não é o seu peso, é a força normal. O seu corpo exerce uma força na superfície, na cadeira, sei lá, e essa superfície exerce a mesma força em você. A maioria das vezes, na maioria das situações, o valor da força normal é igual ao valor da força-peso, que é o que o seu cérebro está acostumado agora. Módulo da força normal é igual ao módulo da força-peso, tá? Mas se você estiver numa montanha-russa, por exemplo, está fazendo as curvas lá, o seu cérebro fica completamente confuso. Por quê? Porque quando ele está fazendo as curvas lá, o valor da normal muda constantemente de acordo com a trajetória. O peso continua mesmo, mas a normal muda. A normal é o que a gente sente, então a normal, como você pode ver aqui, ó, nem sempre ela vai ser igual ao peso. A normal só vai ser exatamente igual ao peso em termos de módulo se tiver apenas um corpo, como esse daqui, sem ação de nenhuma força na direção vertical, nenhuma componente na direção vertical. Só nesse caso aqui. Mas o que é fato, gente, não esqueça, peso e normal não constituem o par ação-reação. Aí você pergunta para mim, onde é que está a reação da força-peso? É só você pensar. A força-peso é uma força de interação de quem com quem? A força-peso é uma força de interação do corpo com a superfície? Não. A força-peso é uma força de interação do corpo com o planeta. Então, se a reação está num corpo, a reação não tem que estar no outro? Pô, se a reação é o peso, está no corpo, a força-peso é uma interação do corpo com o planeta, então a reação tem que estar no planeta. Mas aonde? No centro desse planeta. Então, ó, se você tiver aqui um planeta e você tem aqui um objeto, tá? A força-peso que está no objeto está aqui, essa é a ação. A reação da força-peso está localizada no centro da Terra, no centro desse planeta, e a gente chama de menos P. Esse menos é só para falar que o sentido daquele vetor é oposto. O sinalzinho só indica o sentido. Por isso que a gente chama isso aqui de menos P. Tá. Aí você está vendo esse vídeo e fala, tá, Marcelo, então a reação do peso está no centro da Terra, joia. Então a normal, a reação de quem? A normal é a força que a superfície exerce no corpo, que é a reação da força que o corpo está exercendo na superfície. Entenderam a frase? Normal é a força que a superfície exerce no corpo, que é a reação da força que o corpo exerce na superfície. A força que o corpo exerce na superfície não é o peso. Ela é uma força que, nesse caso aqui, ela é igual ao peso, mas não é o peso. A força que o corpo exerce na superfície, a gente chama ela de menos normal. Menos porque é exatamente o oposto, sentido oposto desse N aqui. Então, ó, veja bem, essa menos normal aqui é a ação. O que é menos normal? É a força que o corpo está exercendo na superfície. Que numa situação como essa força é exatamente igual ao valor da força-peso. Não é a força-peso. A força que o corpo exerce na superfície é menos normal. Tá, essa é a ação. A reação é a força que a superfície exerce no corpo, que é justamente a força normal. Tá. Dessas forças aqui, pode surgir um monte de outras situações. Por exemplo, a força de atrito.
A força de atrito é uma força de contato entre um corpo e a superfície. Vamos lá, é uma outra força da dinâmica. Ó, força de atrito. Força de atrito, ela é uma força sempre contrária ao movimento ou à tendência do movimento. Não esqueça dessa frase. Força de atrito é uma força contrária ao movimento ou à tendência do movimento. Então, se eu vir aqui, se eu exercer uma força F para a direita, se houver movimento, se houver no mínimo uma tendência do movimento, só pode ser para a direita. Logo, a força de atrito aqui vai estar apontando para a esquerda. Olha que beleza. Eu repito a frase que é importantíssima. Força de atrito é uma força contrária ao movimento ou à tendência do movimento. A gente calcula a força de atrito com essa formulinha. Força de atrito é igual a essa letrinha grega μ vezes a força normal. Essa letrinha grega μ é o que a gente chama de coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito depende do comportamento das duas superfícies que estiverem em contato, certo? O coeficiente de atrito. Já vou falar para vocês. Cuidado com essa história de falar que a força de atrito é sempre contrária, sempre do contra. A pessoa fala, sempre do contra. Vamos analisar. Nesse caso aqui, se eu estou exercendo uma força para a direita, a força de atrito está apontando para a esquerda. Beleza. E se eu falar para vocês que uma pessoa está caminhando para frente? Isso já caiu no Enem, se eu não me engano, em 2017. Só que não falava que estava caminhando na frente, estava falando que estava subindo uma rampa. 2016, 2017, falava que uma pessoa estava subindo uma rampa. Aí o exercício questionava para onde é que estava apontando a força de atrito entre os pés da pessoa e o chão. Imagina, a pessoa está caminhando, subindo uma rampa, superfície plana, tanto faz. Ele está o fato é que ele está caminhando para frente. Vamos lá, a pessoa que decora isso, fala assim, a força de atrito sempre contra. Então quer dizer que quando ela está caminhando para frente, a força de atrito está apontando para trás? Não. Quando ele está caminhando para frente, a tendência do pé dela não é de escorregar para trás? Concorda comigo? O fato dela andar para frente, o pé dela não está escorregando, tudo bem. Mas ele tende a escorregar para trás. Se o pé tende a escorregar para trás, a força de atrito é contrária a essa tendência. Então quer dizer que a força de atrito está apontando para frente. Um carro está apenas andando, ele está acelerando, melhor dizendo. O carro estava parado e começa a acelerar. Você concorda que um carro só consegue acelerar porque existe força de atrito entre os pneus e o chão. Essa força de atrito entre os pneus e o chão, quando o carro está acelerando para frente, também está apontando para frente. Ah, mas a força de atrito está apontando para trás quando? No caso de um carro, quando ele está freando. Se ele estiver andando por um lado, mas está diminuindo a velocidade, a força de atrito está no sentido contrário. É essa força que está fazendo ele diminuir a velocidade. Beleza. Então, gente, cuidado com essa história da força de atrito, para onde é que está apontando. Se precisar calcular essa daqui, minha visão normal. Tá. Mas você tem que analisar essa história de para onde é que está apontando. Então, de novo a frasezinha. Força de atrito é contrária ao movimento, se existir movimento em si, ou se existir uma tendência do movimento. Agora, se você olhar para o seu guarda-roupa, ele está parado. Existe força de atrito entre os pés dele e o chão? Já falei, está parado, tá? Deve existir força de atrito. Tem alguma tendência de movimento? Se o seu guarda-roupa está numa superfície plana, que eu acredito que esteja, não existe tendência de movimento, então não tem força de atrito. Só vai existir força de atrito se existir uma tendência de movimento. Se o seu guarda-roupa estiver numa superfície inclinada, ele está parado, mas ele tende a escorregar, aí vai surgir a força de atrito. Se não tiver tendência, se não tiver movimento, não existe força de atrito. Preciso falar para vocês que existem dois tipos de coeficiente de atrito. Tem o coeficiente de atrito que está atuando no corpo quando ele está parado, e existe o coeficiente de atrito que está atuando no corpo quando ele está em movimento. O coeficiente de atrito que está atuando no corpo quando ele estiver parado, entre os dois corpos, né? Entre o corpo, entre as duas superfícies de contato, é o coeficiente de atrito estático. O coeficiente de atrito que está atuando quando o corpo está em movimento, quando existe movimento entre as duas superfícies de contato, é o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Cinético ou dinâmico. Qual que é maior? Você vai empurrar o seu guarda-roupa. Qual das duas situações você tem que exercer uma força maior? Para colocar ele em movimento ou quando ele já estiver em movimento?
Já parou para analisar essa situação? Você tem que fazer uma força maior para colocar ele em movimento. Ou seja, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético. É assim que funciona o freio ABS. O freio ABS, o carro que tem esse freio ABS, quando você está andando com uma determinada velocidade, você pisa no freio com a maior força possível, não trava a roda. A velocidade da roda vai diminuindo gradativamente, não trava. Se a roda não trava, não tem movimento relativo entre as superfícies de contato. Isso quer dizer que nesse caso sempre vai estar atuando ali o coeficiente de atrito estático, que é maior do que o cinético. Se o carro não tiver o freio ABS, a pessoa está andando, pisa no freio, trava a roda, como existe movimento relativo entre as superfícies que estão em contato, quem vai estar atuando é o coeficiente de atrito cinético, que é menor que o estático. Então quer dizer que o carro que tem freio ABS, pelo fato de não travar as rodas, a força de atrito que faz com que o carro pare é muito maior do que se as rodas estiverem travadas. É assim que funciona, certo? Então é interessante que o seu carro tenha o freio ABS, é uma sigla em alemão, se eu não estiver enganado, que, portanto, como impede o travamento das rodas, quem vai estar atuando é sempre o coeficiente de atrito estático, que é maior do que o cinético, porque não vai existir movimento relativo entre o pneu e o chão, portanto, ele vai parar com uma distância muito maior do que se as rodas estivessem travadas, beleza? Agora, você pode encontrar uma situação, que é o que a gente vai ver agora mesmo, são as aplicações da segunda lei, que vai envolver todas essas forças aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos colocar alguns exemplos aqui, ó. Ó, um exemplo clássico. Objeto A e objeto B ligados por meio de um fio inextensível ali. Vamos colocar nesse caso aqui que existe atrito entre o bloco A e a superfície ali. Vamos lá. Todos os exercícios de bloquinho, não esqueça. A primeira coisa que você tem que fazer aqui é colocar todas as forças que estiverem atuando ali. Corpo A tem a força peso dele para baixo. Tem a normal para cima, tem um fio, então tem uma tração ali para a direita. Se não tiver atrito, acabaram todas as forças. Mas se tiver atrito, o A, se ele estiver em movimento, no mínimo tender a se movimentar, só pode ser para a direita. Não tem uma força que ele puxando ele para a esquerda. Isso quer dizer que a força de atrito aqui seria aqui para a esquerda. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, a força de atrito nunca pode ser superior à força aplicada. Força de atrito no máximo pode ser igual à força aplicada, nunca superior. Imagina se a força de atrito for maior que essa tração, esse cara ia andar para cá, não tem sentido algum. Corpo B tem a força peso dele para baixo e tem a tração para cima. Não tem normal porque não está em contato com superfície alguma. Pisa, a primeira coisa que nós temos que fazer, que é colocar todas as forças. A segunda coisa que a gente tem que fazer aqui, agora é montar as duas equações da segunda lei de Newton, né, para você resolver. Vamos lá. Equação do bloco A. O bloco A se movimenta na vertical? Não. Peso e normal não vão entrar na minha equação. Temos forças na horizontal, tração e força de atrito. Como eu disse para vocês, a força de atrito não pode ser maior do que a tração. Mas a tração pode ser maior que a força de atrito. Se a tração for maior que a força de atrito, se essa força aqui for maior que essa, todo o sistema se movimenta com aceleração aqui nessa direção e nesse sentido. Se a tração for maior que a força de atrito. Por quê? Se a tração for igual à força de atrito, duas possibilidades. Ou esse cara está parado, ou ele se movimenta com velocidade constante. Não esqueça disso. Duas possibilidades. Tração maior que a força de atrito, acelera. Tração igual à força de atrito, pode estar parado, mas pode se movimentar com velocidade constante. Vamos considerar que a tração é maior que a força de atrito. Então, ó, se você tiver duas forças apontando para o mesmo lado, você soma. Se tiver uma força para um lado e outra para o outro, você subtrai. Você vai fazer sempre a maior força menos a menor. Se eu estou falando para vocês que essa tração é maior que a força de atrito, então vai ficar tração menos a força de atrito. Essa é a força resultante. Mas a segunda lei de Newton não fala que força resultante não é igual a massa vezes aceleração? Força resultante
é igual a massa do bloco A vezes a aceleração que ele vai adquirir. Vou fazer a mesma coisa para o bloco B. Vamos lá. Bloco B. Qual força vocês acham que é maior? Olha ali, atração ou peso? Pô, se o A está acelerando para lá, o B está acelerando para baixo. Logo, a força peso é maior que a atração. Força em sentidos opostos você tem que subtrair. Ou seja, a força resultante no B é o peso do B menos a atração. Só que a segunda lei de Newton fala que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Pronto, olha que bacana. Sistemas de duas equações. Sisteminha você resolve de um monte de maneiras. A maneira mais prática é você somar, juntar as duas. Multiplicando por algum fator para você eliminar uma variável. Aqui o bacana é que você não precisa multiplicar por nenhum fator, porque quando você simplesmente soma as duas, você tem que t menos t. Corta. O que sobrou ali, ó? Antes da igualdade, sobrou peso do B menos a força de atrito que está atuando no bloco A. Quando você soma as duas equações, você não tem esse A de aceleração comum nos dois termos? Posso colocar em evidência. Ou seja, massa do A mais a massa do B, isso tudo vezes aceleração. Pronto. Geralmente esse é um exercício clássico que com essas informações você vai calcular a aceleração. Se ele questionar para vocês justamente sobre essa tração, que daqui é uma polia fixa, não móvel, é uma polia fixa, porque uma polia móvel é dividir as forças, né? Tem uma vantagem ali. Como o fio que está ligando o A passa por essa polia e chega até aqui no B, é o mesmo fio. Por isso que eu não chamei de TA, TB, T1, T2, é o mesmo fio, então é a mesma tração, tá vendo? T e T, mesmo fio, certo? Por isso que eu pude cortar esse T com esse T aqui. Então a tração, a força num fio é mesmo em todos os pontos desse mesmo fio, certo? Naturalmente a aceleração que o corpo A vai ter que ir para a direita é a mesma aceleração que esse corpo B que vai ter que ir para baixo. É a mesma aceleração, claro. A distância que o A percorre num certo tempo é a mesma distância que o B percorre no mesmo tempo. Você fala, Marcelo, se tem a mesma distância, a mesma aceleração, posso falar que o A atinge uma velocidade exatamente igual à velocidade do B quando ele está descendo? Perfeita afirmação, a velocidade é a mesma. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, esse daqui é apenas um exemplo. Todos os exercícios de bloquinho, todos, sem exceção. Procedimento. Se não tiver o desenho lá no Enem, faz o desenho desse jeito aqui e coloque todas as forças. A partir do momento que você coloca todas as forças, aí você vai fazer uma análise. E a segunda lei de Newton fala que a força resultante é exatamente igual ao produto da massa com a aceleração. Aí você fala, Marcelo, força resultante aonde? Vertical, horizontal, em qualquer direção. Nesse caso aqui no A, tem força resultante na vertical? Pô, resultante na vertical do A é zero. Tem força resultante diferente de zero na horizontal? Tem, como eu falei para vocês, só para deixar registrado. Se no A, no corpo A, a tração fosse igual à força de atrito, nós temos duas possibilidades, só para deixar registrado. O corpo está em repouso, ou ele está se movimentando com velocidade constante, ou seja, movimento retilíneo e uniforme. Então, cuidado com isso. Se essas forças forem iguais, em módulo, claro, não é? O corpo pode estar em repouso, mas pode estar em movimento retilíneo uniforme. Aliás, para que um corpo esteja em movimento, tem que ter a ação de uma força? Será que para ele estar em movimento, para ele continuar o movimento, será que tem que ter ação de uma força? Pode ter um monte de força do jeito que está aqui, gente. Pode ter um monte de forças atuando num corpo, não é? Mas, se ele estiver em movimento, por inércia, ele pode continuar o movimento. Quando a velocidade pode ser constante. Então, se eu falo assim, tração igual a força de atrito, ele está em repouso? Você pegou um exercício que fala essa afirmação lá, fala, olha, se a tração nesse fio, que está puxando um A ali, for exatamente igual a força de atrito entre ele e a superfície, o bloco A, portanto, o corpo A, estará em repouso? Pode estar em repouso. Cuidado com essa história de está ou pode estar. Ele pode estar em repouso. Se essas duas forças forem iguais, a única coisa que eu tenho certeza é que a força resultante é zero.
Aí eu pergunto para vocês, para encerrar essa aula, em que situações, a força resultante é zero? Pô, se a força resultante é o produto da massa com aceleração, se o produto de dois valores resulta em zero, isso quer dizer que um ou dos dois valores é zero. Força resultante zero, portanto a aceleração é zero. A aceleração zero tem duas possibilidades: repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Beleza, pessoas? Foi um prazer, um abraço. Até mais.